Fala galerinha, bom dia, vamos aí, começar mais uma hoje, um pouco atrasado né, comecei tarde hoje, 7 horas da manhã, pra mim é tarde isso, mas enfim, tá dentro do prazo. Hoje a gente vai preparar mais uma American Wheat, não é que é falta de criatividade, que apenas é uma receita muito boa. O que eu vou fazer diferente dessa vez é que vou fermentar no Fermentasaurus e não vou lavar o Fermentasaurus. Do jeito que tá lá, vou jogar breja por cima. Acompanha aí. Aqui eu estou levando 30 litros de água para a temperatura de mexim. Ainda estamos com 43 graus. Aproveitar para adicionar os sais. Eu adicionei 5 gramas de sulfato de magnésio, 4 gramas de sulfato de cálcio, 3,4 de cloreto de cálcio. Vou adicionar agora 7 ml de ácido lático. E aqui mais para baixo o tratamento da água de lavagem. Eu vou fazer lavagem a frio, então vou tratar direto no galão. Contato do Alexandre Rezende, eu vou deixar aqui, né? Sempre. Precisou de insumos, fala com ele que o preço dele é excelente. Agora vamos secar aqui e continuar a nossa abraçagem. Ela tá com 20 minutos para terminar o mesh e daqui a pouco fervura. Ó, esse esquema de eu deixar aqui, ó, a mangueira, que ela entra pelo buraco da tampa da panela ali, ó. Essa panela já veio que se fura, eu aproveito ele. Então na hora que eu tampo, ele mergulha. Na hora que ele mergulha no mosto, ele fica mergulhado, ele fica fazendo uma turbulência. Então é como se estivesse mexendo o tempo todo. Tanto é que eu fui mexer agora com a pá. O fundo falso não tem aquela, sabe aquele peso? Não tem aquela borra, aquele tolete de malte no fundo. Por quê? Porque tá tudo misturando, tá o tempo todo misturando. Inclusive o mosto tá bem turvo. Eu não comecei a fazer a clarificação ainda, né? Por enquanto é só recirculação. Então é uma coisa bem interessante aí, quem quiser fazer isso daqui é bacana. Não digo furar a panela, mas se puser uma mangueira lá dentro, enfiada no malte mesmo, para ficar circulando com malte e tudo, fica espetacular. Início do mash out. Bom, agora eu vou iniciar o processo de mash out e clarificação. Nesse momento que eu faço a clarificação do mosto. Por enquanto eu estava só fazendo a recirculação normal. Ele ainda está bem turvo, mas ele vai ficar bem clarinho. Esperar atingir 76 graus, que é a temperatura de mash out, e deixar por 10 minutos. Eu não sei se no vídeo, aqui a gente está contando 3 minutos para o fim do mash out. Não sei se no vídeo dá para aparecer, mas ela está muito mais cristalina do que estava. Então é desse jeito que eu faço. Até o mash out, eu deixo fazer a bagunça que quiser, mexer à vontade, que é até bom. Quando vou iniciar o mash out, quando eu vou começar a aquecer, eu começo o processo de clarificação. Bom, e aqui no nosso Fermentasaurus, o que eu fiz foi o seguinte: eu esvaziei ela, dei uma chacoalhada para mexer nas leveduras que tem lá no fundo, né? E aqui também eu tenho um pouco de levedura que eu tirei daquela cerveja mesmo, vou inocular ela também. É uma forma de reutilizar. Eu já fiz isso outras vezes, né? Mas não com o Fermentasaurus. E o Fermentasaurus é bacana porque ele está pressurizado ainda. Então aqui dentro eu só tenho CO2. Claro, aliviei bastante, já aliviei bastante. Mas tá vendo? Ó? Tem CO2 aqui ainda. Como ele está com CO2 aí dentro, então a chance de dar problema é muito pequena mesmo. Só que eu vou tirar o CO2 somente na hora que eu terminar aqui a água em temperatura ambiente. É essa água que eu vou fazer a lavagem. Já adicionei os sais. O mosto extremamente claro, clarificado. Terminou o mash out. Aí já estou pesando aqui o lúpulo do primeiro mosto. Nem comecei ainda a fazer a trasfega, mas já está lá o lúpulo, tá? Então, 14 gramas Citra do First Wort. E o processo de trasfega, desligo o meu SSR, desligo a bomba, coloco na panela de fervura, ligo a bomba para acelerar
Na panela de fervura eu já tenho o lúpulo do First Wort. Desconecto uma panela e conecto a outra. Conecta a outra, SSR desligado. Vou só esperar cobrir a resistência. Ó, resistência coberta. Mando para fervura. Chave manual. SSR está sendo ignorado. Esse daqui é o mosto que está na panela de fervura. Já troquei os sensores. 71 graus. Está subindo para fervura. Estou usando metade da capacidade da potência da minha resistência. Vou iniciar a lavagem agora. Vou iniciar a lavagem a frio. Eu adiciono metade da água, faço uma recirculação para clarificação e limpeza. Já mudou bastante a cor aqui, está bem mais clara. Panela de fervura eu fecho só para subir mais rápido a temperatura. Já estamos em 77 graus na panela de fervura. Ó, panela de fervura em 78, vamos ver essa. Está baixando. Essa panela está desligada a resistência. A gente estava com um mash out em 76 graus. Eu entrei com água a temperatura ambiente. Bom, então vocês viram aí, caiu mais ou menos para 62 graus. E aqui a gente vai acompanhar para ver quanto que vai ficar a temperatura depois de transferir do mosto. Agora o nosso último teste. Esperar ele baixar. Então estava em 62 esse daqui. Vamos adicionar o restante da água. A gente perde mais ou menos uns 10 graus nisso. 10, 12 graus. E agora a transferência do último mosto. Minha panela está com 30 litros mais ou menos. E agora vai entrar o restante que estava faltando. A temperatura da nossa panela caiu para 50 graus. Então de 76 foi para 50 graus. Vamos ver como está a panela de fervura. Então aqui caiu para 70 graus. Então é essa perda que a gente tem. Está subindo aqui um pouco, mas é essa perda que a gente tem. Bem, então aqui um resumo, né? Agora nós estamos a 74 graus, estabilizou. Então nesse tempo que eu perdi aí lavando, foi em torno de 10 minutos. A gente saiu de 76 graus. Em 10 minutos, digamos, a gente já poderia estar quase chegando na temperatura de fervura. Mais ou menos, né? Só que a gente teria que fazer a lavagem de qualquer jeito. Em 10 minutos a gente perdeu uns 8 graus, é o que eu fiz, o que eu já tinha feito o cálculo. Então nesse vídeo aqui deu para perceber a queda de temperatura da panela de mosto, de braçagem mesmo, né, de mosturação. E deu para perceber a queda de temperatura na panela de fervura. Agora a nossa panela de fervura está em 75,3. Agora eu vou colocar potência máxima na resistência, agora a gente vai subir rápido. Então eu estava segurando a temperatura só para ver quanto que a gente perdia mesmo, né? Um sistema que compensa muito, muito mesmo. Agora eu vou fazer a medição aqui da densidade, vamos lá, pau na máquina. Olha que coisa bonita de ver, hein? Bom, iniciado o processo de fervura. Aqui eu estou trabalhando com 80% da minha resistência. Tem aqui nessa panela em torno de 40, 43 litros. E eu cometi um erro. Aqui é a nossa receita. Só que qual foi a cagada que eu fiz? Eu tô vendo aqui, a minha pré-fervura era 10,42. Porém a minha pré-fervura bateu 10,52. E eu falei, cacete. Além do que deveria, eu adicionei 800 gramas a mais de malte. Como eu adicionei 800 gramas a mais de malte, a minha FG vai estourar aqui.
Essa daqui seria, eu deveria adicionar isso daqui, 4,49 quilos naquela receita de Pilsen. Porém, eu adicionei em torno de 5,2, mais ou menos 5,3. Então esses 800 gramas a mais aqui vai subir. Vamos ver para quanto vai subir? 5,2. Ok. Olha lá que bonito. 1057. Bom, vai ficar com mais álcool do que deveria. Vai sair do estilo. É um erro. O pessoal me pergunta como que eu sanitizo o meu chiller de placa. Então, a minha panela de fervura tem 2 torneiras. Que o antigo dono ele usava um método que usava as 2 torneiras, tá? E, bom, eu faço o seguinte, eu ligo uma, passo por minha bomba tá ligada. Passo por dentro do chiller, pela entrada, ele passa, o chiller agora tá a 100 graus, não dá para encostar, obviamente. E volto para minha panela. 5 minutos, 13 gramas citra. Em 0, desliga a resistência, 15 gramas citra. Nossa vazão ali está em torno de 23 graus. Aqui está saindo em torno de uns 30 graus, mais ou menos. Eu tento jogar diretamente em cima da pedra de gelo. A física explica, né? A parte de cima sempre é mais quente, então aqui a temperatura da água é diferente do que a temperatura de água lá de baixo. Aqui eu estou pegando a água gelada lá de baixo, que a mangueira pega a água gelada. E aqui em cima eu circulo água quente, né? Então tem uma troca de calor bem legal aqui. Eu tenho um vídeo que fala só sobre isso, só sobre o resfriamento, explicando como que eu faço. Eu vou deixar linkado para vocês, tá? Eu vou fazer mais um teste com esse cara, que vai dar mais do que 35 litros. Eu vou colocar até 35 litros aqui. Porque como é um fermento sob pressão, eu não tenho o Krause, né? Que vazaria pelo airlock. Então eu quero ver como é que fica, porque da última vez que eu fiz uma cerveja, que foi inclusive anterior a essa sujeira aqui, inclusive do Krause, é da cerveja anterior. Ela estava fermentando nessa altura. Quando eu tive que abrir a tampa, quando eu abri a tampa, ela subiu para cá, direto. Estava no 4º dia de fermentação. E subiu para cá em 10 segundos no máximo. Então, e ela estava aqui. Então, creio eu que a pressão, ela mantém o Krause embaixo. Então, vamos fazer esse teste. Nosso FG era para dar 10,52, deu 10,55, mas foi em função do erro aí da quantidade de maltes. Então, ela vai ficar fora do estilo American Wheat, porém não tão fora, vai ficar em um ponto fora. Dá para tomar, né? Quase 34 litros. Eu nunca enchi o fermentação dessa forma, ó. Olha quanto que eu deixei de headspace. Essa é uma vantagem de ter um fermentador que suporte pressão, né? Obviamente. Mas olha como ele fica parecendo um bulbo. O que tá balançando nele é o suporte mesmo. Não é a minha gambiarra, é o suporte. Então vamos deixar ele quietinho aí. Aproveitar para mandar um abraço aqui pra galera. Os nossos amigos também, né, que fazem cerveja. Tem o Neubert, tem o Marcelo Mantena, tem uma cacetada de amigo meu que tá fazendo vídeo de cerveja também, né? Isso é legal, vamos sempre aumentar a nossa cultura cervejeira. E aqui eu vou fazer uma coisinha que eu copiei do Tatu. Um abração pro Tatu também, cara. Boteco do Tatu, gente fina. Não conheço pessoalmente ainda, moro aqui em São Paulo. Porra, Tatu, marcar uma brejada junto aí. Ou fazer ou beber só. Mas dá pra perceber que o cara é gente fina. Abraço pra todo mundo lá do grupo Piab também. Bom, agora eu vou fazer uma coisa que o Tatu faz. Ele pega o malte dele e eu dou uma parte pra boiada que meu pai tem lá. Meu pai tem umas cabecinhas de gado. Mas o Tatu não, o Tatu ele joga numa arvorezinha. Então eu vou jogar aqui na minha arvorezinha. Ele diz que funciona bem como adubo. Cara, se funciona bem, se o Tatu falou, eu acredito. Vou jogar aqui no meu jardinzinho. E aí, vambora pra degustação? Aqui meu fermentador tá aqui dentro, né? Fermenta saltos. Vou fazer uma extração direta. Então ela está mais gelada do que deveria, né? Mas tá valendo. Ela ficou
Ela ficou mais turva do que as outras. Eu acho que foi por causa dos lúpulos que tinha da outra cerveja. Com certeza foi. Não tem off flavor. Não tem. O Citra tá bem discreto, porque dessa vez aqui eu fiz com uma quantidade de lúpulos menor para o dry hopping. Então o Citra tá discreto. E também teve a mistura, que tá um pouco do Equinox aqui também. Então estou sentindo o aroma cítrico, limão, casca de laranja, esses caras aí do Citra mesmo. Porém também eu estou sentindo frutas verdes do Equinox. Mas ficou um aroma bem limpo. Vamos ao paladar. A cor dela ficou um pouquinho mais amarela. Foi aquele erro lá dos maltes. Ela ficou mais amarela que as outras. Apareceu um pouquinho do sabor da levedura. Acho que foi porque eu fermentei em temperatura ambiente. Mas bem pouco mesmo, quase nada. Apesar de estar com mais álcool, ela está um pouquinho desequilibrada, mas apesar de estar com mais álcool, ela não ficou pesada no álcool, não ficou O amargor dela, eu acertei lá faz um tempinho já que eu acertei o amargor dela, agora tá bem legal o amargor dela, tá presente, tá equilibrando ali com o dulçor. Ela ficou um pouquinho mais um pouquinho mais pesada que as outras, mas é uma cervejinha leve, deliciosa, boa demais para tomar. Isso aí. Agora eu vou envasá-la, colocar no barrilzinho e mandar lá pro Keezer. Isso aí, galera. Cheers!